Olá pessoal, amigos, amigas, hoje eu vou apresentar para vocês o que eu faria se eu fosse presidente. Como vocês sabem, nas 9 playlists do meu canal, delas se chama exatamente Se Eu Fosse Presidente. Pode parecer bastante ou muita pretensão da minha parte, só que eu vejo isso com uma certa naturalidade, vendo o tamanho da mediocridade dos últimos governos aí nos últimos 20 anos. Então, modéstia às favas, eu me permito arguir sobre esse assunto, até porque eu tenho sugestões para melhorar o país. Ao longo dos últimos 40 anos, no mínimo, eu enviei muitas propostas para o Congresso Nacional, muitas das quais, inclusive, foram aprovadas, justamente porque, modéstia às favas, eu tenho uma visão um pouquinho maior do que a desses caras aí. Uma visão macro, digamos assim. Dentro das minhas limitações e sem falsa modéstia, eu observei, por exemplo, as últimas atividades do atual presidente, a correria que ele fez, as viagens que ele fez, um monte de asneira que ele andou falando muito afora, mundo afora e aqui no Brasil também. Sofreu reprimendas na Europa, na Ásia, aqui no próprio território nacional. A semana passada ele foi criticado pelo presidente do Uruguai e de um outro país, se não me falha a memória, do Peru. Enfim, é um sujeito que quer agradar a todos, mas não tem preparo, não tem qualificação para fazer o cargo, ou melhor dizendo, desempenhar o cargo que ele ocupa. Nunca teve. Poderia ter, mas não tem. Poderia ter se preparado, mas não se preparou. Então, não foi falta de dinheiro, obviamente. A Lava Jato estava aí para provar isso, que dinheiro era o que não faltava nas contas dele e dos filhos. Enfim, mas isso é uma história à parte, já está esgotado e superado. Voltando às últimas atividades do atual presidente, vejam só, nesta semana, por exemplo, no dia 6 deste mês, melhor, dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, algumas medidas, lógico que não foram ideias dele, mas daí os assessores são orientados a dizer nas entrevistas que por orientação dele aconteceu isso e aquilo, deixou de acontecer isso e aquilo e assim por diante. É uma questão de staff, como diria o outro lá, e seus assessores, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O outro, eu digo, o ex-presidente, o antecessor do atual. Outro sujeitinho extremamente limitado, incapacitado e despreparado. Como eu já disse isso várias vezes aqui neste canal. Mas também não é o assunto do momento. Voltando às atividades do atual, além de algumas medidas paliativas e parciais que foram anunciadas, não sabemos se vão ser adotadas ou não, foram anunciadas, de repressão à invasão de terras públicas, de territórios indígenas, ao desmatamento, às queimadas e assim por diante, ao garimpo ilegal e assim por diante, que foram amplamente estimulados pelo ex-presidente, um tal de Bolsonaro. Essa coisa toda aí foi tudo incentivada por ele, escancaradamente, publicamente, nas entrevistas, nos discursos, na postura, nas ações e nas omissões. Mas também não é assunto de agora, mas que fique o registro. O atual também adotou medidas paliativas agora, diferentemente do outro, até porque a linha de raciocínio é diferente, mas o resultado é sempre o mesmo. Guardadas as devidas proporções, adotou medidas paliativas, por exemplo, de estímulo à economia. Medidas paliativas são cabíveis desde que, paralelamente, existam medidas eficazes de curto, médio e longo prazo. Não estamos vendo isso. Pode ser que aconteça. Pode ser que ele nos surpreenda.
Eu tenho minhas dúvidas, até porque ele já teve 8 anos no passado, 8 não, 16 anos no passado para mostrar isso e não mostrou, não é agora que vai mostrar, né? Em fim de carreira. Mas enfim, vamos aguardar. As medidas paliativas foram, por exemplo, opa, engasguei aqui. Incentivo à economia, estímulo à economia. Eu misturei as duas palavras e ia ser uma coisa esquisita, desculpa. Então, de incentivo à economia, onde se pretende dar desconto que varia de 2 a 8 mil reais para a venda de automóveis, vans, carros, já disse, automóveis, caminhões e ônibus. E esse desconto pode chegar até 100 mil reais no caso de caminhões caríssimos, desde que atendidas 3 exigências. O índice de nacionalidade do produto, propriamente dito, ou seja, o percentual de peças fabricadas no Brasil, quanto menor o índice de poluição de cada um desses veículos, e também um terceiro critério que não me ocorre agora, mas que também não é de relevância extrema, digamos assim. Enfim, estamos falando de economia, o que vale é o desconto. E o prazo estipulado para isso, vejam bem, é de 2 a 4 meses. Pode ser que seja prorrogado, pode ser que nem aconteça a coisa toda. O governo pretende dar esse desconto para que as fábricas, as montadoras, consigam escoar o seu estoque acumulado, considerando que as vendas de veículos novos vêm caindo mês a mês, e também para dinamizar a economia no sentido mais amplo. Mas, como eu disse, é uma medida paliativa. Está se falando também em reforma tributária, mas também não é uma proposta de caráter definitivo e que está agradando aos entes produtivos, principalmente aos empresários da indústria, do comércio e da prestação de serviços. Muito pelo contrário. Pelo projeto que foi apresentado, tudo indica que vem aí aumento de impostos disfarçados, coisa também típica de governo medíocre, que nunca cogita a possibilidade de reduzir despesas, vive aumentando indefinidamente as despesas e, para compensar o rombo do caixa, aumentam os tributos e o povo, a indústria, o comércio, o setor produtivo que arque com as consequências e se ferre para carregar esse monstro nas costas. E a última medida que eles anunciaram foi para a negociação de dívidas para as pessoas inadimplentes, dívidas até 5 mil reais. Também uma mera medida paliativa que não traz consequências positivas a longo prazo, é momentâneo, é tipo fogo de palha mesmo, né? Acho que todo mundo conhece a expressão. Você pega uma palha seca de milho, bota fogo, em 2 segundos queima tudo, acabou. É o que acontece com um governo despreparado, tomando medidas, entre aspas, para resolver os problemas do país. Deveriam, obviamente, como eu já disse exaustivas vezes aqui, tudo no plural, serão adotadas medidas de curto, médio e longo prazo para sanar todos esses problemas de forma definitiva e também promover o crescimento do país, o crescimento do PIB, o enriquecimento do país e das pessoas, das famílias, o aumento do poder aquisitivo, a redução do número de pobres, a ampliação da classe média, enfim, era isso que um governo realmente eficaz e eficiente faria. E é o que eu, Luiz Rorato, se fosse presidente, faria. Tá certo? Mas infelizmente não sou presidente, então a gente tem que aguentar essa bucha aí e dar risada, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte na vida, sucesso, gratidão eterna, um grande abraço e tchau, até mais.